uma oração para a gente começar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela oportunidade que vamos ter de estudar a tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada junior que está aqui nessa sala. Meu Deus, que a palavra do Senhor possa alcançar o coração deles. Que seja um tempo gostoso, que seja um tempo em que nós possamos perceber a presença do Senhor no nosso meio. Fica conosco aqui, Senhor, e dá-nos da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Isso, Amém. 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 Põe esses áudios abertos aí para ouvir todo mundo. Agora, gente, eu vou compartilhar, nós vamos estudar sobre Romanos 3. Então, eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint. Vocês vão me falar se está dando para ver legal. Então, pessoal, antes da gente começar, sobre Romanos 3, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tá? Alguém quer ouvir? Então, estamos te ouvindo. Eu quero saber vocês, o que vocês acham? Vocês acham que todo mundo precisa de transformação? Sim. Quem quer falar para mim aí, Arthur? Sim. Todo mundo precisa de transformação? Sim. E o Papa? Sim. Sim. E o pastor Jeremias? Todo mundo. Todo mundo, até os mais perfeitos? Sim. Mas ninguém é perfeito, Flávia. Guarda isso aí. Ninguém é perfeito. Alguém acha aí que tem alguém perfeito? Não. Só Jesus. Jesus. A gente chegou à conclusão que todo mundo precisa de transformação, né? Só que meu PowerPoint não passa. Foi. O versículo na Bíblia, Henrique, lê para mim esse versículo. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas. E os nossos pecados, como ventania, nos carregam para longe. Isaías 64. Esse versículo é uma boa forma da gente entender que não existe ninguém perfeito, né, gente? Nesse versículo a gente vê que todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Por mais que eu faça, que eu queira fazer alguma coisa boa, o que é? O que Deus fala que é? Que é um trapo sujo. Somos como folha seca. Folha seca é aquele negócio que aperta assim, ó. E aí vira poeira. Vira poeira. E nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Então, não tem jeito da gente ser perfeito. E em Romanos, Paulo começa alertando o povo sobre isso. Quem viu a minha aula no YouTube, eu falo um pouco sobre o que Paulo fala. No início de Romanos, Paulo começa a falar sobre a lei. E o povo judeu, ele gostava muito de se gabar, porque eles tinham a lei, porque Deus tinha dado a lei para eles, e eles se achavam superiores por causa dessa lei. Só que, na verdade, eles não davam conta de praticar a lei. Eles não davam conta de seguir a lei. Aí Paulo alerta que tanto os judeus como os não-judeus não poderiam se julgar superiores, porque ninguém dava conta de cumprir a lei, porque a nossa natureza, como nós vimos aqui, nós somos como trapos sujos. As nossas boas ações são como trapos sujos, são como trapos de imundície. Então, não tem como ninguém cumprir a lei. E aí, Paulo, no capítulo 3 de Romanos, ele vem alertando o povo a respeito dessa realidade, a respeito dessa incoerência que eles tinham, que eles falavam uma coisa, mas eles não viviam aquilo que eles falavam. Verdade. Existe isso no mundo real? Ou só lá, no meio dos judeus? Falar uma coisa e não fazer o que fala? Não. Não? Não. Quando você fala uma coisa, faça isso, mas você não cumpre aquilo que você fala. Acontece demais, né, gente? Acontece demais. Agora nós vamos ver. Aí Paulo continua falando no capítulo 3, aí ele faz um panorama do que é o ser humano, do que somos nós. Agora que eu quero que vocês me ajudem a ler.
Tá? Nós vamos ler do versículo 10 até o 18. Eu vou chamando um por um. Amanda, lê o versículo 10 para mim. Então, o que a gente leu no versículo 10? O quê? Que não? Leia para mim, Amanda. Não há uma só pessoa que faça o certo. O que está escrito aqui no PowerPoint? Não existe ninguém justo. Não existe ninguém justo. Então, aquele primeiro slide, quando eu pergunto, todos precisam de transformação? Sim. Por quê? Por que não? Existe ninguém justo. Ninguém justo. Quem quer ler o 11? Lê o 11 para mim, Duda. Versículo 11. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Então, o que a gente viu no 11? Que Nem busca a Deus. ninguém consegue buscar a Deus. Então, não existe ninguém justo, não existe ninguém que faça o que é certo, e não existe ninguém que busca a Deus. Da nossa própria vontade, a gente não consegue buscar a Deus. Versículo 12. Lê para mim, Isa. Todos se extraviraram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ninguém faça o bem. Ninguém faz o bem, gente. Não existe ninguém justo, ninguém busca a Deus, ninguém faz o bem. Versículo 13. Letícia, lê para mim. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. Todos dizem palavras perversas. Paulo está fazendo um retrato nosso, gente, do ser humano. De nós mesmos não conseguimos fazer nada que tenha bom proveito. A gente, se for olhar, nós vamos sempre dizer coisas ruins, sempre ter palavras de morte. E vamos passar para o versículo 15. Quem quer ler para mim aí? Samuel, quer ler para mim? Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Gente, o que significa isso? Ligeiros para derramar sangue. Você tá me ouvindo? Se a gente for olhar, os nossos planos são para o mal. Então, não há ninguém justo, ninguém busca a Deus, ninguém faz o bem, todos dizem palavras perversas e todos fazem planos para o mal. Esse é um retrato do ser humano, é o retrato que Paulo fez em Romanos 3. Onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Vamos ler o 18. Lê o 18. O Otávio tinha pedido para ler o 18. Você vai ler mais para frente, tá? Vou deixar. Lê, Otávio. Não há deu de seus olhos. O que o versículo 18 fala? O versículo 18 fala: não aprenderam a temer a Deus. Não tem como a gente ter temor a Deus. Esse é um retrato do ser humano. Nosso, meu e você. Isso aqui não está falando do meu vizinho chato, não. Do meu primo enjoado, da minha tia que eu não suporto, ou da professora. Não, isso aqui está falando de mim e de você. Nós todos não damos conta de fazer o bem. Nós todos não damos conta de nos achegarmos a Deus. Então, gente, depois que nós lemos isso tudo, qual a conclusão que nós chegamos? Quem queria falar, Arthur? De quem que é o pecado, Arthur? O pecado é dos seres humanos. O pecado é meu e seu. A verdade que eu quero que vocês entendam é que, assim, eu sou pecador. Você é pecador. Nós temos culpa diante de Deus. Porque não damos conta de fazer nada bom, se for olhar. E de quem é a culpa? Da gente. Da gente. Nossa. Continuando, então. Então, Deus aceita todo mundo? Porque Deus não pode compactuar com o pecado. Sim. Deus aceita todo mundo? Sim? Sim. Independente se a pessoa tiver pecado ou não. Todos têm os pecados. Deus aceita todo mundo. Mas tem uma condição.
Eu posso me chegar a Deus de qualquer maneira? Não. Não. Se eu me chegar a Deus de qualquer maneira, deixa eu mostrar um slide para vocês. Se eu me chegar a Deus de qualquer maneira, vai ter um negócio que não vai deixar com que ele me veja. Verdade. É. O pecado é um muro de separação entre mim e Deus. E a culpa que eu tenho, tá vendo essas nuvenzinhas aí, ó? Sim. Não deixa com que Deus nos veja, porque o pecado nos afasta de Deus. E foi isso que Paulo vem dizendo no capítulo 3 de Romanos, que não há ninguém justo e que esse pecado me afasta de Deus. Então, e agora? Alguém tem a solução? Ô, Fábio, depois você me dá umas dicas de como fazer esse trem aí que você fez. É verdade, verdade. Vou ler sozinha. Vocês leem na mente aí. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Esse é o versículo que a gente tem que decorar, tá, galera? Mas, pela sua... Leia em voz baixa aí comigo. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Então, Deus nos aceita pela sua graça. Então, não é de qualquer jeito. Quando eu perguntei assim, no outro slide, eu perguntei, Deus aceita todos? Aceita, mas tem uma condição. Qual que é a condição? Pecadores. Qual é a condição de Deus aceitar todos? Tem que ser pela... Perdão? Perdão. Que é pela graça, né? O perdão dos pecados, a gente recebe ele pela... Graça. Agora, nós vamos ver uma palavra que eu acho que vocês não viram ainda até hoje. Por que que a graça de Deus me deixa me aproximar dele? Por que que através da graça de Deus eu consigo me aproximar? É através das minhas obras? Porque Deus me faz eu ficar bonzinha e as minhas obras ficam boas? É através do quê? De uma coisa que vocês vão ver agora. Da graça de Jesus. Jesus. Que a gente não merecia, que a gente ganhou. A graça promove a... Lê aqui para mim essa palavra aqui. Grande. Justificação. A graça de Deus promove a minha justificação. Eu me torno justificada diante de Deus. Através da graça. Isso. Aí nós vamos ver o que é justificação. Paulo continua falando no capítulo 3 sobre justificação. Lê, quem não leu ainda? É o ato pelo qual Deus declara justo um pecador, com base na confiança em Jesus Cristo e não nas boas obras da pessoa. Então ela passa do estado de culpa para o de justiça. Então, gente, por que que Deus pode aceitar todos? Por causa da... Quem fala para mim aí? Por causa da justificação. Graça. A graça. Através da graça, ele nos justifica. O que ele faz? Ele declara que um pecador se tornou justo. E eu preciso de ter o quê? Confiança. Eu preciso de crer. Então, tem algumas coisas aí. Deus aceita todos? Aceita. Mas Deus aceita todos através da graça, pela justificação. E eu preciso ter fé. Que esse sacrifício de Jesus é suficiente para que eu passe do estado de culpa para o estado de justiça. Dá para fazer uma escadinha. E agora eu vou chegar na escadinha. Vamos lá? Tcharam! Então, como que eu vou ter o meu relacionamento com Deus restaurado? Porque quando a gente está em pecado, a gente está separado de Deus. Concordam comigo? Sim. A gente está em pecado, a gente está separado de Deus. E agora, né? Não há nenhum justo, todos são perversos, palavras perversas, traçam planos de morte. Não, ninguém teme a Deus. Como eu vou me aproximar com Deus? Como esse relacionamento vai ser restaurado? Outra coisa, quando a gente não tem relacionamento com Deus, nosso coração fica vazio.
Parece que está faltando alguma coisa. Senhor Jesus, se eu não tenho o Senhor, a minha vida está incompleta. Meu coração fica assim, ó, entristecido. Então, como que eu vou ter esse relacionamento com Deus restaurado? Aí vai a escadinha, hein, Lelê? Primeira coisa, eu tenho que... Quem fala para mim aí? Pedro? Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Reconhecer a culpa. Isso. Segunda coisa, o que eu tenho que fazer? Ter paciência. Não, tá escrito aqui, ó, na escadinha. Ter o quê? Fé em Cristo pela Fé em graça. Cristo pela graça. Então, gente, para ter o nosso relacionamento com Deus restaurado, para ter o nosso coração, aquele vazio que tinha, ser satisfeito, eu preciso de reconhecer a minha culpa, reconhecer que eu sou pecador diante de Deus. A segunda coisa, eu tenho que ter... Como Deus restaurado através. Primeiro, eu tenho que reconhecer a culpa. A segunda coisa, eu tenho que ter o quê? Fé em Cristo. Fé em Cristo pela graça. E a última coisa, depois que eu tenho fé em Cristo pela graça, o que vai acontecer? Eu vou receber a... Quem lê para mim? Somos justificados, transformados. Exatamente. Então, eu reconheço a minha culpa, através da fé, eu recebo a graça de Deus. E aí eu vou ser justificado. Por que eu tenho que ser justificado, gente? Porque Deus, ele é um Deus santo. Ele é um Deus justo. E como a gente viu lá em Romanos 3, Paulo fala que nós não temos como nos chegar a Deus, porque nós não temos justiça. E Deus, que é santo, se ofereceu em nosso lugar. Aleluia! Porque ele era santo e se ofereceu em nosso lugar. Ele nos tirou do império das trevas. Nos trouxe para o reino maravilhoso do seu Filho, que é o reino de relacionamento com Deus. Então, nós somos justificados. Nós somos transformados por essa graça. E é isso que está escrito lá em Romanos 3. Volto a dizer. É isso que Paulo nos ensina lá em Romanos 3. Continuando, vocês já viram? Nós já estamos caminhando para o final da nossa aula. O que nos impedia de chegar perto de Deus? A culpa, tá vendo? Está em cima da cara. Jesus não enxerga a gente. Não enxerga. Com o pecado, ele nos separa de Deus mesmo. É um muro que nos afasta. Não nos deixa nos aproximar. A cruz de Cristo é o quê? Ela nos justifica. A cruz de Cristo nos justifica. E aí, ó, Deus consegue me ver o meu rosto, e eu tenho um rosto satisfeito, eu passo a ser uma pessoa feliz, eu passo a ser uma pessoa restaurada. Meu relacionamento com Deus é restaurado, ele vira uma ponte, tá vendo? Conseguem ver aqui? Que a cruz é como se fosse uma ponte para que eu possa me aproximar de Jesus. Então, é isso, gente, que Paulo nos ensina lá em Romanos 3. Que o nosso coração, que antes era vazio, porque estava cheio de pecado, porque estava afastado de Deus, porque nós não tínhamos como nos aproximar de Deus, porque Ele é santo e justo. O nosso vazio do nosso coração, ó, some. E a peça que faltava, que era quem? Qual que era a peça que faltava? Jesus. Nos preenche. Que linda essa foto. E restaura o nosso relacionamento com Ele. Olha, gente. Isso aqui, ó, tira a cruz. Tira a cruz, virou o quê? Tirou a cruz, virou o quê? Um abismo. Um abismo entre nós e o Senhor Jesus. Nosso coração vazio. Vazio, porque é Deus que dá sentido para a nossa vida. Ele que nos dá esperança, Ele que nos dá vida. Com Ele, nós temos tudo. E o versículo que nós vamos decorar é esse. Por quê? Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, todos, por meio de Cristo Jesus, que o salva. Romanos 3, 24. Bom, alguns vamos falar para a gente ir treinando. Lê para mim, Lelezinha da Leila. Mas, pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Romanos 3, 24. Amém. Lê para mim, Yaya, pra você treinar também.
Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Romanos 3:24. Lê para mim então, Isabela. Mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Romanos 3:24. Ana Laura, você tá aí, né? Caladinha, né? Lê para mim, Ana Laura. Mas pela sua graça e sem exigir nada. Ai, calma. Peraí, que perdeu aqui. Tá, o negócio travou aqui, calma. Eu vou pedir outra até o seu voltar. Pedro Silva, lê para mim, Pedro Silva. Você já leu, né, Pedro? Marina, lê para mim. Marina é o professor. Marina sou eu. Ô, Nicolas, você tá conseguindo falar, Nicolas? Tô. Lê para mim, Nicolas. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Romanos 3:24. Voltou, Ana Laura? Voltou. Calma aí. Lê para mim, Ana Laura. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Romanos 3:24. Gente, que bênção, né? Deus nos aceita pela sua graça e Ele nos justifica e Ele purifica o nosso coração e o nosso relacionamento com Ele é restaurado. É isso que nós tínhamos para falar sobre Romanos 3, que se vocês aprenderem que Ele nos justifica pela graça e que nós precisamos de ter fé e acreditar que esse sacrifício é suficiente e nós devemos nos alegrar, pois nós somos e podemos ser justificados diante de Deus através de Cristo. E as nossas culpas são totalmente perdoadas. Não depende das nossas ações, mas depende da graça, pela fé. E eu quero encorajar você, Junior, cada um de vocês, Isa, Arthur, Leilinha, Lele, Nicolas, Isabela, Duda, Amanda, Otávio, esses pequenininhos que não quiseram aparecer, que eu não consigo ver o nome de todo mundo, Ana Laura, Pedro, tem uns outros aí, Letícia, Yaya. Quero encorajar você, Junior, a se alegrar e a agradecer a Deus por esse presente que nós recebemos. Ô, gente, não tem presente maior do que a nossa vida passar a ter sentido, não. Do que o nosso coração que era vazio se tornar cheio, porque a graça de Deus encheu. Eu quero encorajar você que você passe essa mensagem para frente. Você conte para alguém que, mesmo no meio dessa pandemia, desse coronavírus aí, dessa loucura, nós podemos ter graça, nós temos esperança, nosso coração é cheio porque Ele nos perdoa. E Ele nos livra da condenação da culpa. Eu tenho relacionamento com Ele. Eu converso com Ele, Ele fala comigo, Ele se manifesta a nós. Amém? Amém? Era isso que eu queria falar com você. Ricardo. Top. Tem alguma coisa? Show de bola. Gostei do muro. Gostei da culpa. E gostei mais ainda de Jesus, que apaga o pecado e apaga a culpa. Legal, né? Muito top. Gostei demais. Muito bacana. Gente, eu estou tão feliz que vocês estão aqui, tá? Estou muito feliz de ver vocês, cada um de vocês. É ruim ficar longe, né? Nós já passamos mais de... Nós estamos na quarentena, tem mais de 60 dias. Mais de 40. E tem mais de 60 dias que a gente não se vê na igreja. Mais de 40? Para mim tem 60, eu entrei antes. Flávia. Quem quer falar? Oi. Otávio. Depois eu falei pelo Zoom. Fica bom. Pelo Zoom, né? Fica bom também, porque o Zoom fica caindo. Semana que vem nós vamos ter outro encontro, né, Ricardo? Isso. Nesse mesmo horário. Aí vai ser com o Edinho. O Edinho vai estar aqui com vocês. Tem mais algum outro aviso?
Alguém quer orar, gente? Eu queria tanto que alguém orasse. Eu quero. Oh, aleluia. Quem falou eu quero? Vitória. Então, ora, Vitória, para a gente encerrar. Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe quem está aqui. Abençoe quem não está. Abençoe a Flávia que deu a palavra. Abençoe os professores. Abençoe todo mundo. E abençoe nosso resto da semana. Em nome de Jesus, amém. Amém.